estamos de volta para mais um encontro imperdível aqui no Concurseiro On. E hoje, um encontro solicitado por vocês. Falaremos sobre o regimento interno do nosso Superior Tribunal Militar. Falaremos sobre um conteúdo que a galera não está acostumada a lidar. Falaremos sobre um conteúdo que vai fazer a diferença na sua aprovação e certamente um conteúdo que eu preparei para vocês, aquele resumo top que vai facilitar muito a sua vida. Portanto, fique comigo até o final para que nós possamos estar acertando essas questões que farão a diferença no seu concurso. Mas antes de mais nada, deixa eu solicitar que você dê aquele like no nosso vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Muitas vezes me pergunto por que todo esse processo de estar curtindo, se inscrevendo e ativando as notificações. Muito simples. Todas as vezes que entrar no nosso canal um vídeo com um conteúdo relevante como esse, você vai ser notificado, você vai receber um e-mail. Se por acaso você não puder assistir ao vivo, vai ficar salvo para você assistir depois. Então, meus amigos, é muito importante você seguir esse passo de dar aquele like, de se inscrever e ativar as notificações, beleza? E também agora deixa eu pedir aquele favorzão, né? Eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso canal do Concurseiro On. Até porque, no decorrer aqui do TRT1, do TRT do Rio de Janeiro, da nossa maratona de revisão, várias pessoas falaram, eu só conheci o canal agora, só conheci o canal agora. E vejam que estamos desde 2022 entregando as revisões tops muito assertivas e revisões que, após a prova, a gente recebe a prova e vem aqui corrigir as questões e acertamos 100% da prova. Então é muito importante você compartilhar para poder estar me ajudando a nós atingirmos mais pessoas, chegarmos em mais lares e auxiliar e abençoar com o nosso trabalho mais e mais pessoas. Então, abençoe a gente com o seu compartilhamento, publique aí nos seus grupos de WhatsApp, que certamente isso vai fazer muita, mas muita diferença. Eu mesmo participo de vários grupos de WhatsApp, eu mesmo compartilho os nossos aulões e eu vou dizer para vocês, eu fico bem faceiro, eu fico bem feliz quando a galera compartilha, quando eu vejo a galera compartilhando os meus vídeos, beleza? Então, se eu puder estar, digamos assim, recebendo essa bênção, eu vou ficar muito feliz. Mas falando sobre o nosso regimento, a galera está apavorada pensando, professor, como assim o regimento é gigantesco? São quase 200 páginas e você não teve curso no Concurseiro On do regimento. Será que você vai ter condições de acertar as questões? Bom, eu não coloquei o curso porque nós tínhamos dois problemas. Primeiro era o problema de agenda para gravar todo o regimento interno. E segundo, nós não sabíamos se ia ter alcance o nosso curso, porque no nosso site aqui nós temos os cursos de TRTs, então o da moda agora que está vendendo bastante é o TRT2, TRT de São Paulo, TRT1 Rio de Janeiro vendeu bastante, mas a gente teve, por exemplo, o concurso do MPU, em que nós tínhamos o nosso curso do MPU, e se vocês forem olhar o número de views dos nossos aulões pré-prova e da correção da prova do MPU aqui no nosso canal, foi pouquíssimo. Foi terrível, baixou a média do nosso canal. Por quê? Porque provavelmente ou pouca gente fez a prova do MPU, ou pouca gente sabia que nós tínhamos o curso. Então, o que acontece? Quando pouca gente assiste os vídeos, acaba diminuindo o engajamento do YouTube, ele não entrega para a galera os vídeos. Por isso que a gente sempre tenta focar os vídeos que mais são vistos, que mais tem visualizações, que mais a galera compartilha. E no caso do nosso Superior Tribunal Militar, nós não tivemos o curso e ficamos com receio de a galera não compartilhar como aconteceu com o MPU. Por isso que eu fiz essa brincadeira num short que nós colocamos hoje de manhã aí no nosso canal do YouTube, para que se nós tivéssemos 1000 visualizações, nós pudéssemos estar fazendo aqui a gravação desse nosso aulão. No fim, eu nem esperei o resultado lá do short, por quê? Porque eu estou aqui numa segunda-feira aguardando a prova do TRT1, TRT do Rio de Janeiro para corrigir ao vivo. Então eu pensei, gente, vamos gravar, vamos aproveitar essa agenda aí, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Jesus disse que o amanhã tem seus próprios males. Então, se nós pudermos abençoar os nossos irmãos hoje, faremos hoje. Então, vamos fazer esse nosso aulão agora, independentemente da enquete que nós fizemos lá no nosso canal do YouTube, beleza? Bom, uma pergunta bem relevante. Professor, como eu estava falando antes, são 200 páginas, são milhares de artigos. Será que nós conseguimos acertar as questões de regimento? Bom, o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei para vocês aqui no nosso material os artigos que caíram em outros aulões, que caíram em outros concursos. Porque o que acontece? Vamos ser bem objetivos, não importa qual for a banca, tá? Não existe um professor de regimento interno que trabalha para a banca. Assim é a vida.
Ah, mas é Sebrasp, é FGV, é FCC, é sei lá qual banca. Não importa. Se você for pegar na nominata deles, não existe professor específico do regimento interno de nenhum tribunal. Então, o que eles costumam fazer? Eles pegam, leem o regimento e elaboram umas questõezinhas. Simples assim, mas não é um professor de regimento. É qualquer professor. Qualquer um que tiver disponibilidade vai fazer isso. E o que acontece? Como eu disse, não importa qual banca. Todos os professores, eles atacam no mesmo lugar. Eles sempre vão estar perguntando a organização do tribunal. Daí, em raríssimas exceções, eles colocam algumas perguntas do tipo a ordem dos trabalhos nas sessões. Isso aconteceu, por exemplo, no TRE do Rio Grande do Sul em 2015. Então, vejam que a nossa experiência com relação a esse conteúdo vem de longa data. Então, por isso que a gente consegue fazer um material bem direcionado, a gente consegue transformar aí 200 páginas em 20, 30 e ainda assim acertar 100% das questões. Claro que daqui a pouco, embora pouco provável, mas pode acontecer de vir uma prova cobrando artigos que nunca ninguém imaginou que seria cobrado, mas a gente não vai fazer isso porque a palavra tem poder. Então nós vamos orar para que caia exatamente o que nós vamos falar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos protegendo, está nos abençoando e vai com certeza iluminar esse nosso concurso que milhares e milhares de pessoas estarão realizando no próximo domingo, certo? Então, sem mais delongas, vamos colocar a nossa apostila na tela. Vejam, aqui na nossa apostila eu coloquei que é o nosso aulão pré-prova para o Superior Tribunal Militar. A banca é o Sebrasp, mas como eu disse, todas as bancas trabalham do mesmo jeito nesse aspecto. Coloquei a minha clássica apresentação aqui e vamos iniciar o nosso estudo, certo? Começando, obviamente, pela nossa composição do tribunal. Então aqui, ó, é 90% de chance que vai cair. E essa composição é bem diferenciada, tá? Olha que interessante, está no artigo 2º. Fala assim, ó. O tribunal, com sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de 15 ministros vitalícios nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército e 3 oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 civis. Essa parte final aqui, ó, a gente tem que ficar atento, porque a gente fica fazendo cálculo. Tá, 3 da Marinha, 4 do Exército, 3 da Aeronáutica. Então, são 10. Tá, e cadê os outros 5? Os outros 5 serão ministros civis, eles não serão militares. Dessa forma, nós estaremos totalizando os nossos 15 ministros. Lembrando que o Superior Tribunal Militar, nas nossas aulas de Direito Constitucional, nós temos a manha para lembrar quantos membros são, né? STM, STM, veja a sigla, somos todos mocinhas. Somos todos mocinhas, a gente pensa assim, ó, quando que a menina vira mocinha? Com 15 anos. Então são 15 membros. E por isso, meus amigos, eu coloquei uma mocinha aqui no nosso material para a gente lembrar dos nossos 15 membros. Agora, prestem atenção, porque a nomeação segue o padrão dos outros tribunais superiores. Primeiro eu tenho a aprovação do Senado, por isso que eu coloquei aqui a imagem do Senado, daí eu fiz uma grande seta e apontei para o nosso presidente da República. Então, nós vamos ter a aprovação do Senado e depois a nomeação do presidente da República, isso para os nossos 15 ministros do Superior Tribunal Militar, que nós vamos lembrar graças a essa mocinha. Agora, qual que vai ser a formalidade dessa escolha pelo presidente dos 5 ministros civis? Está aqui, ó, parágrafo 1º me diz que os ministros civis serão escolhidos pelo presidente da República dentre os brasileiros com mais de 35 anos de idade, sendo 2 pontos, parei de ler. Por que eu parei de ler? Porque eu tenho 2 informações aqui, ó. Primeira informação, 35 anos, que é a idade mínima dos membros dos tribunais superiores. Aqui está padrão. Agora, se liga, porque aqui não tem idade máxima. No nosso regimento não tem idade máxima, certo? Não tem idade máxima de 70, como tem, por exemplo, no artigo 101, que fala do Supremo Tribunal Federal, ou do artigo 105, que fala do Superior Tribunal de Justiça. Aqui, os 70 anos não existe. E alguém vai me perguntar, tá, professor, e qual a idade máxima? Bom, segundo o regimento não tem idade máxima. E aqui nós estamos estudando o regimento interno. Alguém poderia dizer, tá, mas na vida real a idade máxima é 70. Sim, por analogia é, mas o regimento não fala, ele é omisso. Então fiquem atentos, porque se o regimento não fala, isso não será cobrado. E, por outro lado, se na questão afirmar que, segundo o regimento, a idade máxima é 70, então essa afirmação estará errada. Simples assim. Ai, professor, mas eles não vão ir por esse lado. Não, não vão por esse lado, sabe por quê?
pelo que eu acabei de dizer para vocês no nosso início do aulão pré-prova. Não existe professor especialista nisso. Então, eles não vão pensar em analogia, eles não vão inventar moda, eles vão cobrar o artiguinho. Eles vão entrar aqui no regimento e procurar um recorte cola para elaborar a questãozinha para você, certo? Então, fiquem atentos, porque o regimento só fala da idade mínima, não fala da idade máxima. Agora, esses ministros civis escolhidos pelo presidente, da onde sairão? Bom, primeiro, 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, para você lembrar dos advogados, eu coloquei o desenho ali do nosso advogado. E depois eu vou ter 2 ministros por escolha paritária dentre juízes federais da Justiça Militar e membros do Ministério Público Militar. Então, eu tenho 3 advogados, um dentre os juízes federais da Justiça Militar, o outro dentre os membros do Ministério Público Militar, mais os 10 ministros que são oriundos das Forças Armadas. Daí alguém vai me perguntar, professor, por que eles colocaram 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica e 4 do Exército? Tivemos 2 motivos importantes aqui, para que nós tenhamos os 10 membros e ficar somente 5 para o presidente, totalizando 1/3 por indicação do presidente. Tá? Se eu colocasse, por exemplo, 3, 13 e 3, teríamos 9. Daqui seria 6, e daí daria confusão, porque 3 seriam advogados, e daí como que eu ia dividir juízes federais e membros do Ministério Público Militar de forma igualitária? Então, eu estou dividindo de forma igualitária só 2, então a vida fica muito mais fácil. E existe um outro motivo para termos 4 generais do Exército ali, porque o Exército é a maior força. O Exército tem o maior número de militares. Se nós pegarmos os números da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, nós vamos ver que o Exército tem quase o dobro que a Marinha e a Aeronáutica somados em número de militares. Então está aí também o segundo motivo para nós termos mais generais do Exército do que da Aeronáutica ou da Marinha, certo? Continuando. O que acontece com esses militares? Eles param de trabalhar e vão morar no Supremo Tribunal Militar? Superior Tribunal Militar? A resposta é não! Parágrafo 2º me diz que os ministros militares permanecem na ativa em quadros especiais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, sem prejuízo da condição de magistrado. Então, eles permanecem atuando na sua força originária. Artigo 3º agora vai estar aumentando os nossos conhecimentos sobre a organização do nosso Superior Tribunal Militar. Vejam, são órgãos do tribunal, o plenário, o presidente e o conselho da administração. Opa, aqui eu já posso estar trazendo um spoiler para vocês. Como eu disse no início do nosso aulão, a banca vai estar cobrando de vocês a organização. Então, está aqui uma excelente questão de prova, obviamente tem que decorar, tem que lembrar, tem que estar mentalizando esses nossos 3 órgãos do STM, que é o plenário, o presidente e o conselho da administração. E o spoiler que eu quero dar é o seguinte: pode cair uma questão de competência desses 3. Nós vamos precisar sair desse aulão sabendo o que faz o tribunal, o plenário do tribunal, o que faz o presidente e o que faz o conselho da administração. Precisaremos saber. Ah, professor, larguei, não vou conseguir saber. Vai sim. Sabe por quê? Porque eu não vou ler todos os artigos. Eu vou te dar somente a manha do concurseiro 1. Como que a gente vai ler esse nosso regimento para estarmos não sabendo o regimento, mas acertando as questões? Porque imagina, se nós tivéssemos um mundo ideal em que eu estivesse dando uma manha para você, que você só pintasse na grade a resposta certa e fosse aprovado no concurso. Nossa, que beleza! Só que isso não existe. Para nós sabermos a resposta certa, eu tenho que saber o conteúdo e ler a questão e estar escolhendo a alternativa correta. Ou, mas é certo ou errado. Então eu tenho que saber ler o que faz a nossa banca, certo? Agora, eu não preciso saber todo o conteúdo para passar no concurso. Não, eu preciso saber o que cai. E outra informação importante, eu não preciso decorar toda a legislação para acertar as questões da prova, eu preciso entendê-la. Então, por isso que eu vou te dar aqui nesse aulão a dica para você passear por essas questões de competência sem precisar decorar 1 milhão de incisos, tá? Agora, que tem que lembrar que são órgãos do tribunal, o plenário, o presidente e o conselho, isso você tem que lembrar, pode decorar, pode dar um print na tela aí, imprimir e colar lá no seu banheiro enquanto você está escovando o dente de manhã, antes de ir para o concurso, você dá uma olhada nesse artigo 3º. Outra coisa importante, o plenário poderá ser dividido em turmas, sendo a competência de cada uma fixada em emenda regimental.
Bom, se a competência das turmas vão ser fixadas em emenda regimental, você já sabe que a competência da turma não está nesse regimento, portanto não está no seu edital e, portanto, você não vai se estressar. Parágrafo 2º, o plenário contará com a colaboração de comissões permanentes e temporárias. As comissões permanentes e temporárias estão aqui no nosso material, nós temos que decorar, inclusive, a competência delas, tá? Caiu em TRTs anteriores. Eu sei que aqui a prova é do SEBRASP, é do Superior Tribunal Militar, somos todos mocinhas, mas nós vamos estar seguindo um padrão de entregar para vocês o que cai em provas anteriores, certo? Então essa informação vai estar um pouquinho mais para frente. Agora, vamos para a nossa competência do plenário. Compete ao plenário processar ou julgar originariamente os oficiais generais das Forças Armadas nos crimes militares definidos em lei, os pedidos de habeas corpus e habeas data, contrato de juízo... Para de ler! Ai, professor, não me assusta! Para de ler! Já parei! Olha só, ai, eu acabei de dizer para você que eu não vou ler tudo. Eu não precisava nem ter lido o início. Sabe por quê? Porque você que é concurseiro ON já passou os olhos e viu que a competência aqui do nosso plenário ela é grandona, certo? Olha só quantos incisos. São 31 incisos. 31 incisos, tá? Depois, do nosso próximo capítulo, vai trazer a competência do presidente, do vice-presidente e do ministro corregedor, tá? Antes de eu ficar fazendo assim com o material, eu vou te mostrar uma coisa que a galera não se flagra, tá? Eu vou voltar para o artiguinho que eu disse para vocês que tem que decorar. Qual é o artiguinho? É esse artigo 3º que fala que são órgãos do tribunal, o plenário, o presidente e o conselho de administração, tá? O que eu vi, dando um pulo rápido ali para frente no regimento depois da competência do plenário? O regimento do STM, depois da competência do plenário, ele vai tratar para a gente estudar o presidente, o vice-presidente e o corregedor. E agora eu vou te dar um spoiler. Depois de estudar o presidente, o vice-presidente e o corregedor, ele vai falar do conselho de administração, tá? Agora pensa comigo. Dentro desses cinco, quais que são colegiados? Que tem mais de um membro. O plenário e o conselho de administração, certo? Só o plenário e o conselho de administração são colegiados. Os outros 3 que são mencionados mais para frente são pessoas que trabalham em tese sozinhas. É uma pessoa sozinha, ó. É o presidente, que é uma pessoa sozinha, o vice-presidente, que é um ministro sozinho, e o corregedor, que é um ministro sozinho. Beleza? Então tá, pensa comigo. Se a banca vai elaborar uma questão tentando confundir as competências com vocês, então as competências estarão se confundindo entre os nossos órgãos singulares, que são sozinhos, tá? Presidente, vice-presidente e corregedor, ou entre a competência do plenário e do conselho de administração, que são órgãos colegiados. Ó, plenário e conselho de administração, ou entre presidente e vice-corregedor, certo? Não tem como confundir dentro de uma alternativa, dentro de uma afirmação, que compete, por exemplo, ao plenário representar o tribunal nas sessões solenes. Não tem, porque isso é uma competência de uma pessoa sozinha. Esse é um exemplo de competência do presidente. Estar representando o tribunal, fazendo a função de síndico, certo? Então, não dá para confundir. Então, se vão tentar confundir, eles vão tentar confundir, como eu disse, entre os órgãos colegiados ou entre os órgãos solitários. E esses órgãos colegiados, que são o plenário e o conselho de administração, eles têm uma diferença gigantesca dentro do STM, tá? Olha só, o conselho de administração, ele só administra o tribunal, ele não julga nada. Presta atenção, manhã do concurseiro ON, olha só, é de graça, eu estou fazendo isso aqui para você passear pelas questões do domingo. O conselho de administração, ele não julga nada, só o plenário julga. Conselho de administração, como o próprio nome está dizendo, é um conselho de administração, ele faz matérias administrativas. Dessa forma, meus amigos, a competência do plenário sempre fala assim, ó, compete ao plenário processar e julgar ordinariamente. Daí tem um monte de alínea, né? Depois, ó, julgar, embargos opostos às suas decisões, apelações, pedidos de correção. Fica falando em julgamento, tá? Se eu voar agora no regimento e verificar a competência do conselho de administração, olha que legal que é, tá? Vou mostrar para vocês agora, com essa dica de que ele não julga nada. Ó, opa, tá mais para frente. Ó, conselho de administração, tá? Eu nem vou tocar no assunto de quantos membros são.
Eu tenho certeza que você que acompanha o canal já sabe quantos membros são, porque eu coloquei aqui os Jacksons 5, então são 5 membros. Mas isso não me interessa agora. Eu quero que você entenda e visualize a competência do Conselho de Administração. E a competência do Conselho de Administração está no artigo 17, está bem aqui. E compete ao Conselho de Administração, olha só, propor a organização das secretarias e dos serviços auxiliares, ou seja, está administrando, está organizando o tribunal. O que mais? Dispor sobre funções comissionadas de direção, chefia, assessoramento, assistência, a forma do respectivo provimento da remuneração, dentro dos limites estabelecidos em lei. Ou seja, está ajudando a administrar, está dando um conselho para a administração. O que mais? Aprovar os critérios de promoção dos servidores. De novo, não está julgando nada, não está julgando privativamente, está apenas administrando, auxiliando, aprovando, votando, é um órgão colegiado. Olha o outro, deliberando, olha só, deliberar é um verbo de órgão colegiado, não pode ser o presidente, nem o corregedor, nem o vice, tem que ser um órgão colegiado com mais de um membro, então deliberando quando ele seja delegado pelo plenário. Já parei de ler, nem preciso de ler mais. Por quê? Porque eu tenho só 2 órgãos colegiados. Se tem alguém deliberando e foi delegado pelo plenário, só pode ser o conselho de administração. É impossível errar uma questão como essa. Olha o próximo, deliberar de novo sobre outras matérias administrativas. Matéria administrativa é competência do conselho de administração. E daí agora você está vendo que só tem mais 2 incisos. Recomendar eventualmente ao presidente do tribunal a instauração de sindicância ou processo administrativo, já com o conselho de administração, e dispor em ato próprio sobre o seu funcionamento para ele se organizar. Só isso que faz o conselho de administração. Veja, mesmo que fosse algo difícil, eu poderia de repente decorar esses 7 incisos e, por exclusão, acertar caso aparecesse na hora da prova, porque a competência do plenário são 33 incisos. Mas nem isso eu preciso fazer, porque é ridiculamente fácil a competência do Conselho de Administração. E ele tem uma distância abissal entre o plenário, pois ele não julga nada, ele só administra. Então, com essa visualização, a gente não precisa perder tempo lendo os 33 incisos do nosso plenário, da competência do nosso plenário. Ó, ficou totalmente inútil. Está aqui a competência plenária. Não preciso perder tempo. Acerto por exclusão se aparecer. Ah, professor, mas deixa eu dar um toque. Eu queria ler todos. Beleza? Por isso que está aí no material, se você quiser ler. Mas não vamos eu estar lendo aqui com vocês. Eu só preciso entregar o conhecimento, digamos assim, o feeling, a ideia, para que você passeie pelo regimento. Agora, tem uma coisa muito importante. Até vou tomar um golinho d'água e vou tirar um pouquinho da matéria da tela. Algo muito importante, tá? Olha só. No aulão de regimento interno da IT do Rio de Janeiro, eu recebi uma mensagem desaforada de um aluno falando: professor, você me enganou. Eu, como assim te enganei? O que eu fiz de errado? Eu adquiri a apostila, doei R$ 20 pelo seu trabalho do regimento interno, baixei lá no site www.concurseiroon.com.br, contribuí com o seu trabalho e quando eu baixei a apostila ele estava incompleta, não tinha todo o regimento interno da IT do Rio de Janeiro. Meu amigo, olha só, o que nós estamos colocando aqui é transformar 200 páginas em 20. Você vai estudar 10 vezes menos e acertar as questões da prova igual. É óbvio que não estavam todos os artigos do TRT do Rio de Janeiro, que são mais de 200 artigos. A mesma coisa eu digo para vocês aqui no Superior Tribunal Militar, não está todo o regimento aqui. Se você quer todo o regimento, então é só digitar aí www.stm.jus.br e pesquisar regimento e baixar o PDF lá. Aqui eu tenho as dicas ilustradas, coloridas, bonitaças e o que vai cair para você não perder tempo. Estamos aí a menos de uma semana da prova. Tu acha que eu vou ler todo um regimento para acertar de 3 a 5 questões? Com o risco de cair só uma, hein? Com o risco de cair só uma. E para piorar, olha só, presta atenção, que Deus não permita que isso aconteça. Mas para piorar, já apareceram provas do Sebrasp que caíam regimentos internos de tribunais e não apareceu nenhuma questão da prova. Olha que loucura. Só que nós não vamos arriscar. Nós sabemos que esse aulão está sendo abençoado e o que vai cair é o que está aqui. Então, vamos até o final, mas é muito importante você saber que não estão todos os artigos do nosso regimento aqui. Eu não quero que vocês me xinguem. Eu quero auxiliar. Eu jamais iria me perdoar se eu estivesse fazendo um trabalho
dando uma aula e atrapalhasse uma pessoa. Imagina, eu rodei por tua causa, tu me ensinou errado. Daí não, né? Eu não iria me perdoar, eu simplesmente ia deletar o canal e ia desaparecer, certo? Então, Deus nos abençoe que isso jamais ocorra. Estamos tentando dar o nosso melhor para que você realize o seu sonho de ser meu colega servidor público, certo? Então, bora seguindo a nossa apostila. Já que eu tô aqui, deixa eu reforçar, dá aquele like, né? Se inscreve no canal e ativa as notificações. Agora sim, bora para a nossa apostila. Bom, já que nós vimos que a competência do plenário e a competência do conselho de administração nós jamais vamos nos confundir, agora nós temos que estar atentos pelo seguinte: existe a possibilidade de ter uma questão cobrando entre competência do presidente, do vice e do corregedor. Vixe! É possível? É possível sim. É a próxima etapa do regimento. Olha só. Fala assim, ó, do presidente, vice-presidente e do ministro corregedor. E o artigo 5º traz as disposições gerais, né? O presidente, escolhido pelo plenário entre os seus membros, observado o critério de rodízio entre os ministros militares oriundos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e os ministros civis nessa ordem, é eleito para um mandato de 2 anos a contar da posse. Tá? Então aqui nós temos a formalidade para a eleição do nosso presidente. E alguns vão perguntar, ô professor, porque tem meias aqui no nosso material, eu não acredito que tu botou meias. Eu coloco meias, sabe por quê? Porque a eleição do nosso presidente tem uma formalidade muito importante e bem interessante para aparecer na prova, tá? Olha só, para eu eleger o presidente dentro do Superior Tribunal Militar, eu tenho que fazer um rodízio entre os ministros militares oriundos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e os ministros civis. Nessa ordem. Nessa ordem. Então faz de conta. Criamos hoje o STM. Primeiro o presidente vai ser um ministro da Marinha. Ah, daqui a 2 anos vamos ter outro presidente. Beleza, o próximo é do Exército. Tá, daqui a 4 anos, então, vai ser quem? Vai ser o ministro da Aeronáutica. Tá, e daqui a 6 anos inicia o mandato do ministro civil. Então nós vamos ter toda essa rotatividade e olha o que fala, nessa ordem. Nessa ordem. O Sebrasp adora trocar isso, tirar nessa ordem por aleatoriamente. Não, é nessa ordem. Daí vocês vão me dizer o seguinte, professor, por que tu colocou aqueles meiões ali então? Para você lembrar da ordem. Olha só, pensa. Marinha, Exército, Aeronáutica e Ministro Civil. O que nós conseguimos pensar aqui, ó? Foi o que deu para criar, né? Ó, MEAM. Se eu tirar o civil, eu fico assim, ó, no meia. E daí com a meia eu vou lembrar. Marinha, Exército, Aeronáutica. Tá, e o último é o civil. Simples assim. Peço desculpa do fundo do coração pela simplicidade da dica, mas eu tenho certeza que é importante. E às vezes a gente não consegue criar dicas melhores. Eu gosto de sempre lembrar para vocês e abrir o espaço aqui no nosso canal para que em qualquer matéria, em qualquer conteúdo que você esteja assistindo, se você tiver uma manha melhor para melhorar o nosso material, ajudar o nosso trabalho, abençoar mais colegas concurseiros, pode mandar para mim que eu melhoro a dica. Ah, professor, como que eu vou te mandar? Manda para o meu WhatsApp. Tá aqui, ó, 5199312156, 5199312156. Então manda para mim uma dica melhor. Nesse momento foi o que deu para fazer. Estávamos na correria da maratona do TRT1, abriu uma brecha, eu fiz o material para vocês, estou aqui gravando a aula. Então, meus amigos, foi o que deu para fazer. Mesmo. Marinha, Exército, Aeronáutica e o último é o Civil, certo? Tomara que dê certo essa manhã para você acertar mais uma questão do concurso. Agora, continuando. Juntamente com o presidente, é eleito o vice-presidente para igual mandato, né? O mandato de 2 anos que acabamos de ver. Parágrafo 2º. Quando o presidente for um ministro militar, o vice-presidente será um ministro civil e vice-versa. Aplicando-se o disposto no caput desse artigo, quanto à observância do critério de rodízio entre os ministros militares oriundos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nessa ordem, quando dentre esses tiver de ser escolhido o vice-presidente. Então, aqui está dando a ordem, né? Ministro militar, vice-civil. Presidente, ministro militar, o vice será um ministro civil. Ou, se o presidente é um ministro civil, o vice será um militar. E observando sempre a ordem ali do nosso MEAN, tá? Que é a meia, ministro da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 3º. Enquanto existir ministro da mesma representatividade em condições de candidatar-se, não poderão concorrer às eleições para presidente ou para vice-presidente os ministros que já tiverem ocupado os respectivos cargos, salvo na hipótese de terem ocupado o cargo de presidente ou vice-presidente para completar um período de mandato inferior a 1 ano. Então, o que acontece?
Como nós temos a possibilidade desse, ou melhor, temos a ordem desse rodízio, a ideia é não dar possibilidade de recondução, tá? Então, se eu já ocupei o cargo de presidente e vice, eu tenho que sair para dar espaço para os meus colegas, beleza? Agora, pode acontecer, vamos imaginar que Deus proteja os nossos 15 ministros, mas pode acontecer do presidente, no primeiro ano do mandato, tá bem, só que chegou o último ano do mandato, de repente adoeceu, ficou doente e morreu. Vacância. O que acontece? A gente vai ter que fazer uma eleição para a substituição desse presidente e o novo eleito vai terminar o mandato do presidente falecido, certo? Esse término do mandato do presidente falecido não impede ele de concorrer à reeleição, de ter um mandato inteiro, certo? Tanto é que é o que fala aqui, ó, salvo ele ter que completar aí o mandato inferior a 1 ano, tá? Então, se isso acontecer, isso não vai impedir o ministro de estar sendo eleito para 2 anos completos de um mandato de presidente ou vice, certo? E por que tu gosta de matar os ministros, professor? Não, não gosto de matar ninguém, criatura, não fala isso. Mas quando a gente fala de vacância, é interessante o exemplo da morte, porque a gente sabe que ele não volta mais. Mas é claro que podem ter vacâncias por outros motivos, por exemplo, a aposentadoria. O ministro comprou um aras e vai ficar o restante dos seus dias no meio do mato com seus cavalinhos. Então isso pode acontecer, certo? Mas a gente gosta de falar da morte, porque quando tem vacância a gente lembra que a pessoa não vai voltar. E quando a gente lembra disso, a gente acaba acertando esse tipo de artigo, ó, que está, de novo, falando de vacância. Ocorrida a vacância do presidente e do vice-presidente, em qualquer tempo do mandato, será feita uma nova eleição, no prazo máximo de 30 dias após a vacância, mantida a mesma representatividade pelo tempo previsto para mandato em curso. Então, tem um desafio dos 30 dias aí para eleger um novo presidente que vai estar completando o mandato e eu tenho que manter a mesma representatividade. O que isso significa? Se morrer um ministro da Marinha, eu tenho que eleger um ministro da Marinha. Se morrer um ministro da Aeronáutica, vai ser um ministro da Aeronáutica. Se for do Exército, e assim sucessivamente, certo? Parágrafo 5º. Olha como eu sou chique. Parágrafo 5º. Que bobagem. Parágrafo 5º. Proceder-se à eleição em escrutínio secreto com a presença de 2/3 dos membros do tribunal na primeira quinzena do mês de dezembro. O que está acontecendo aqui? Ó? Essa é a regra geral, deixa eu encher minha aguinha aqui. Essa é a regra geral para a eleição do nosso presidente, do nosso vice e dos órgãos de direção, tá? Esse parágrafo 5º ele não está sendo específico para eleição em caso de vacância. Esse é um parágrafo 5º que está dentro de um caput de um artigo genérico que está falando de toda a eleição para o mandato de 2 anos dos nossos presidentes que vão obedecer àquela ordem do MEAM, tá? Marinha, Exército, Aeronáutica e os ministros civis. Então, essa eleição será na primeira quinzena do mês de dezembro do ano. Aqui é muito importante. Por quê? Porque aparece nas provas do Sebrasp Gosta e é totalmente diferente de outros tribunais. De repente, você já assistiu comigo algum aulão falando de regimento de TRT, de TRE, de TRF, e o que acontece? Cada um tem sua regra. E, geralmente, para esses tribunais maiores, as eleições ocorrem nas primeiras semanas do mês de novembro. Aqui não. Primeira quinzena do mês de dezembro do ano respectivo, anterior ao término do biênio, certo? Muito importante isso. Agora, opa! Por que eu botei um ou gigantesco aqui, ó? Por que eu botei um ou gigantesco? Porque esse ou é uma conjunção alternativa. Ele está dando uma alternativa para essa eleição que vai acontecer na primeira quinzena do mês de dezembro do ano anterior ao término do biênio. Tá, mas e que alternativa é essa? Ele fala assim, ó, ou na sessão ordinária imediatamente posterior nos casos de ocorrência de vaga por qualquer outro motivo. Ou seja, esse parágrafo 5º, que eu brinquei antes, o 5º, olha que eu não sou chique que eu falo 5º, esse parágrafo 5º, ele mata 2 coelhos com uma caixa d'água só. Por quê? Porque ele me dá a data de uma eleição normal, ordinária, o presidente, graças a Deus, terminou o seu biênio. Então nós vamos lá na primeira quinzena do mês de dezembro, do ano anterior ao término do biênio, vamos eleger um novo presidente, show de bola, é assim que a gente quer que aconteça. Mas ele também tem o ou. Então ele me fala, ó, morreu o presidente, ó, que tragédia, o que eu faço? Bom, na próxima sessão ordinária, nós vamos estar fazendo a eleição do novo presidente para terminar o biênio, certo? Então todas essas informações estão condensadas dentro desse parágrafo 5º, que nós temos tendência de ler rápido, até porque o PDF lá no site do STM é bem pequetucho,
Então a gente lê rápido e acaba não se flagrando que esse parágrafo 5º mata 2 coelhos com uma caixa d'água só. Continuando, parágrafo 6º. Não havendo o quórum do parágrafo 5º, será designada a sessão extraordinária para a data mais próxima, convocando-se os ministros ausentes. Então, na próxima sessão ordinária, que a gente teria que fazer a eleição, não teve quórum. Então, vou ter que marcar uma sessão extraordinária. E graças a essa regra do parágrafo 6º, o que acontece na prática? Quando isso acontece, para evitar sessões extraordinárias, os ministros fazem uma força para comparecer na eleição ordinária da eleição. Isso é bem legal. Acaba sendo ruim sessão extraordinária para eles, por quê? Porque como os ministros militares eles permanecem atuando nas suas forças, pode ser que o seu expediente esteja bem apertado, a sua agenda esteja bem apertada. Então é ruim fazer sessão extraordinária. Mas, como você notou, o regimento interno traz a solução para todos os problemas, inclusive para a falta de quórum nessa sessão ordinária para a escolha do novo presidente. Parágrafo 7º. Quando o preenchimento dos cargos tiver de ser feito na mesma sessão, a eleição realizar-se-á separadamente para cada um deles, procedendo-se em primeiro lugar a do presidente. Basicamente, nós temos aqui uma hierarquia, tá? O presidente é o cargo máximo. O vice-presidente é um importante cargo, mas desce um degrau hierárquico. O corregedor é mais abaixo ainda. Então, quando nós formos eleger, que naquela primeira quinzena do mês de dezembro do ano anterior ao término do biênio, nessa eleição, nessa sessão, eu vou primeiro eleger o cargo de maior pompa, de maior importância, primeiro de presidente. Beleza, está eleito presidente? Bom, agora eu vou eleger o de vice. Eleito vice? Bom, agora eu vou eleger o de corregedor. Então a gente vai elegendo na ordem da hierarquia. Imagina, eu estou ali na sessão, opa, meu sonho é ser presidente. Estou candidato a presidente. Aí vai a votação, putz, perdi. Ai, que ódio. Não tem problema. Vou concorrer a vice. Opa, vou concorrer a vice. Vem ali. Ixi, não fui eleito. Bom, então tá. Então você corregedor. Consegui. Então, eu vou estar concorrendo. Claro que lembrando que o presidente tem alternância, né? Se eu concorri para cargo de presidente e perdi, obviamente na eleição para vice eu não vou concorrer, né? Porque se o ministro é militar, o vice é civil. Se o presidente ministro é militar, o vice é civil. Agora, se o presidente ministro é civil, o vice é militar. Então, dificilmente eu vou conseguir concorrer nos dois. Mas para corregedor, eu consigo concorrer. Parágrafo 8º. Estará eleito em primeiro escrutínio o ministro que obtiver o voto da maioria absoluta dos membros do tribunal. Ô, professor, o que é a maioria absoluta? A maioria absoluta está ali o nosso desenho clássico, é 50% mais um dos membros do nosso tribunal. Simples assim. Então, é dessa forma que nós vamos marcar na prova e prestem muita atenção. Estamos agora num terreno pantanoso do Sebrasp. E é importante você entender, olha só, o Sebrasp adora trocar essa palavra aqui, ó, absoluta. Eles botam assim, ó. Estará eleito em primeiro escrutínio o ministro que obtiver o voto da maioria simples dos membros do tribunal. Se você ler a maioria simples, o que o seu cérebro vai fazer? Tocou uma sineta. Tá errado. Ou estará eleito em primeiro escrutínio o ministro que obtiver o voto da maioria qualificada dos membros do tribunal. Posso marcar qualificado? Se você leu diferente do absoluto, o que o seu cérebro vai fazer? Agora, se você ler assim, ó, estará eleito em primeiro escrutínio o ministro que obtiver o voto da maioria dos membros do tribunal. Tiraram, deletaram o absoluto. O que seu cérebro vai fazer? Tá errado também, criatura. Então não cai nessa pegadinha do Sebrasp, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai cair essa questão. Até vou fazer um corte no YouTube aqui para a galera lembrar que eu avisei vocês para não cair nessa pegadinha. Então a maioria absoluta para a eleição. Beleza? Continuando. Parágrafo 9º. Em segundo escrutínio, concorrerão somente os 2 ministros mais votados, proclamando-se eleito aquele que obtiver voto da maioria dos presentes. Em caso de empate, será proclamado eleito o ministro mais antigo. Ô, professor, não entendi. Muito simples. A primeira votação, nós estaremos elegendo se alguém tiver a maioria absoluta de votação, tá? Só que pode acontecer de ninguém ter a maioria absoluta. Vamos imaginar que teve até um empate. Ou não precisa necessariamente ter um empate, teve um, sei lá, um 7-5, um 6-7. Então o que a gente faz? A gente pega o nome dos 2 ministros mais votados e faz uma espécie de segundo turno. Tá? Agora, empatou de novo. Ah, moleque, daí em caso de empate a gente vai estar considerando o ministro mais antigo eleito.
certo? Ô, professor, como funcionam as antiguidades? Depois a gente pode ver alguma coisa sobre antiguidade, mas nesse momento pensa no mais antigo para critério de desempate, porque aqui é o único critério. Não vai ter posse, não. Aqui é o único critério na eleição para esses cargos de direção, certo? Parágrafo 10. Salvo no caso de licença para tratamento de saúde, perde o mandato o presidente ou vice-presidente licenciado por um período superior a 90 dias. Então, para não deixar o nosso STM sem a presidência e sem a vice, se ele se afastar por mais de 90 dias, ele vai perder o seu cargo. Claro, salvo para tratamento de saúde. Tá, professor, mas por que ele vai se afastar para salvo tratamento de saúde? Não é, de repente, ele pedir um afastamento para cuidar de uma filha, para cuidar de um parente, para fazer uma viagem por interesse particular, sei lá. Então, qualquer coisa pode acontecer. Agora, em qualquer coisa que ele possa acontecer, ele vai se afastar da presidência da vice, se for um período superior a 90 dias, tá? A não ser, claro, que seja para tratamento de saúde. Então, toma cuidado com as questões do Sebrasp. Eles gostam de afirmar que sempre ocorrendo afastamento do presidente do vice por período superior a 90 dias, ele perderá o cargo. Não, não é sempre, porque eu tenho a ressalva. Eu tenho o salvo tratamento da saúde. Beleza? Agora, meus amigos, chegou a parte que eu mais amo: competências. Vejam, nós temos as competências do nosso presidente, que eu poderia falar para vocês a mesma coisa que eu falo em outros regimentos. Competência do presidente: ele vai ser o cara que vai dirigir os trabalhos do tribunal, ele que vai exercer a presidência, obviamente, das sessões plenárias, isso são informações muito óbvias. É ele que vai estar organizando essas sessões, vai ter o poder de polícia nas sessões, ele que vai ser basicamente o síndico do nosso tribunal, ele que vai representar o nosso tribunal. Quando eu falo que ele será o síndico do nosso tribunal, eu creio que você tem a ideia de, por exemplo, você mora num prédio e, de repente, você olha e está um mato grande lá no pátio do prédio, daí tu pensa, vou contratar um jardineiro para cortar esse mato. Não pode. Você tem que chamar o síndico e pedir para o síndico, que representa o seu prédio, para ele contratar um jardineiro, certo? Então, a mesma coisa que acontece com o presidente. Ele que vai fazer todas essas funções de representatividade do nosso tribunal. Só que daí, muitas pessoas vão começar a ler e vão lá: dirigir os trabalhos do tribunal, no exercício da presidência das sessões plenárias, manter a regularidade dos tribunais, declarar, no caso de empate, a decisão mais favorável ao réu ou ao paciente. Daí a galera vai começar a ler e vai começar a se apavorar, e vai começar a dar um sono, e vai começar a ficar ansioso, e vai começar a ver que tem um monte de inciso, e vai começar a ficar nervoso, e meu Deus do céu, já estou no XLV, que eu não sei nem o nome disso. Meu Deus do céu, olha só, 47 incisos da competência do presidente. 40, tá difícil de marcar, hein? 47 incisos da competência do presidente. Daí você está pensando, professor, eu estou querendo te matar. Tu quer que eu decore esses 47 incisos? Falei, não, criatura, não. Você tem que ter a manha do concurseiro on. O que eu falei lá atrás? Que se forem cobrar a questão de competência, eles vão tentar confrontar a competência do presidente, do vice e do corregedor, certo? Só essas. Então, que tal você saber a competência do vice e do corregedor e acertar por exclusão? Professor, mas é que daí eu vou ter que saber um monte de competência do vice e do corregedor. Não. Olha só, vou só passar os olhos, tá? A competência do vice são 3 incisos. A competência do corregedor é a próxima, tá? Olha só, são 8 incisos. E eu vou além, tá? Embora seja 3 incisos da competência do vice e nós tenhamos 8 incisos da competência do corregedor, eu aposto que você não precisa ler nenhum. Mas para você adquirir a manha de não ler nenhum, você precisa ler pelo menos uma vez comigo, tá? Então, olha só. Compete ao nosso vice-presidente uma coisa óbvia, né? Substituir o presidente nas licenças, férias, faltas e impedimentos. Já parei de ler. Mas vai se catar. Só que eu não preciso ler. Então, dos 3 incisos, um eu já matei. Não preciso nunca mais ler na vida. Então, vou ler o próximo. O 2. Exercer a função de corregedor da Justiça Militar da União durante o período do seu mandato, excluído da distribuição de processos no tribunal, mas com a possibilidade de exercer a função judicante para compor o plenário. Então, olha só, o nosso vice-presidente será também, ao mesmo tempo, corregedor. Ele está acumulando as funções. E aqui, meus amigos, eu também não preciso nunca mais ler, sabe por quê? Porque ele não está me trazendo uma competência. Ele está só dizendo que ele acumula função.
Olha que doideira. E o último, desempenhar atribuições delegadas pelo presidente do tribunal. Poxa, se eu acabei de descobrir que eu tenho o presidente, o vice e o corregedor, beleza, essa é a distribuição das competências do regimento. Mas pessoas são só duas, só o presidente e o vice. O vice acumula a função de vice-presidente e corregedor. Então, se eu só tenho esses dois e o presidente quer delegar alguma função para alguém, tem que ser para o vice, que é corregedor também. Então, esse terceiro inciso se transforma totalmente inútil. Creio que desses 3 incisos do vice-presidente, o mais legal que a gente tem que levar é o inciso 2, que fala que o vice vai exercer a função do corregedor. Só isso. Nada mais. Porque aí a gente agora sabe que dessas 3 funções de cargo da direção, eu só tenho 2 pessoas, o presidente e o vice. Professor, mas então eu não precisava nem do artigo 8º que fala das atribuições do corregedor. Precisa, porque todo regimento precisa. E quando ele está exercendo as funções, ele tem que saber que ele está exercendo a função na qualidade de vice ou na qualidade de corregedor. Quando um advogado está peticionando alguma coisa dentro do STM, ele tem que direcionar diretamente, ou melhor, direcionar corretamente a sua petição. Ao excelentíssimo ministro corregedor do STM, faça essa petição aqui dentro de um processo de correção. Ou ao excelentíssimo ministro vice-presidente do tribunal, faça essa petição dentro de uma função delegada pelo presidente. Então, os advogados que atuam lá precisam saber para quem vão dirigir, mas a papelada vem para o mesmo, a mesma pessoa, o vice-presidente, que acumula a função de corregedor. Tá, professor, então a dificuldade para nós vai ser a gente decorar os 7 incisos do corregedor. Nem isso você vai ter dificuldade. Por quê? Porque o nome corregedor, ele é atrelado, ele é colado à função de correição. Então, se eu for ler as atribuições do corregedor, sempre vai falar em correição. Olha ali, ó. Proceder às correições gerais e especiais nas auditorias, nos processos findos, nos autos em andamento, nas auditorias de ofício por determinação do tribunal. Dar posse ao juiz corregedor auxiliar. Bom, então, se eu sou corregedor e estou dando posse a um juiz que vai me auxiliar, tem que ser eu, né? Não pode ser o presidente, por exemplo. Agora, olha que interessante. Aqui está um exemplo de uma função que o vice-presidente está fazendo, mas na qualidade de corregedor. Então, ele pode, de repente, fazer uma solenidade ou até mesmo um documento para entregar para esse juiz auxiliar. Ele pode dizer assim, ó, na função de corregedor do Superior Tribunal Militar, eu, Pedro Kuhn, estou agora dando posse a um juiz corregedor auxiliar para me auxiliar aqui na função. Estou na qualidade de corregedor. Se eu estivesse exercendo uma outra função de vice, eu estaria na qualidade de vice, mas é a mesma pessoa. Tá? O que mais? Apresentar ao tribunal para aprovação o plano bianual da correição. Correição, corregedor, os nomes estão atrelados. Então, nesse momento, eu já li 3 incisos do 7 e nenhum preciso ler de novo na vida, né? Porque se aparecer uma questão trazendo essa competência, eu vou deduzir a resposta certa. O que mais? Conhecer, instruir e relatar para conhecimento e para deliberação do plenário do tribunal, se for o caso, as reclamações e as representações referentes aos magistrados da primeira instância. Ó, reclamação e representação é nome atrelado à correição. Correição significa que eu busco a retidão, o procedimento correto dos nossos magistrados da primeira instância. Se por acaso eles não forem corretos, eu tenho a correição, ou então as pessoas podem reclamar, podem representar contra esses juízes. Então, se for o caso, reclamações e representações, o corregedor que cuida da correição é que vai estar conhecendo, instruindo e relatando perante o plenário. O que mais? Bom, já que ele vai estar fazendo isso, ele também vai instruir os processos de promoção de magistrados da primeira instância. Professor, mas aqui não fala de correição. Fala de forma implícita. Porque olha só, se eu sou corregedor e eu que recebo as reclamações dos juízes de primeira instância, se eu sou corregedor, tá? Eu que verifico a correção das atitudes dos juízes de primeira instância, então significa que eu conheço os juízes da primeira instância. Então, se eu vou estar tendo alguém competente para promover esses juízes, esse cara tem que ser uma pessoa que conhece esses juízes. No caso, o corregedor. Então, não está falando aqui em correção, não está falando em reclamação, não está falando em representação, mas está claro que o corregedor conhece esses juízes, então a competência é dele. O que mais? Penúltimo inciso, responder aos questionamentos do Corregedor Nacional de Justiça referentes à Justiça Militar da União e requerer aos demais setores desse ramo do judiciário os dados necessários para essa atividade. Então, corregedor atrai a função de corregedor. Então, quem é que vai estar
se relacionando com o Corregedor Nacional de Justiça, o Corregedor do STM. Simples assim. E, por fim, aprovar o plano de inspeções carcerárias, inspeção, correição, representação, são palavras ligadas, e esse é o de inciso, porque até tem 8, né? Mas olha só, praticar os demais atos que lhe forem atribuídos. Esse aqui não cai nunca, entendeu? Então, dentro dessa competência do presidente, do vice e do corregedor, é impossível você errar uma questão com essa dica que eu te dei. Eu sei que vai ter uma galera mais ansiosa que vai dar uma lida lá na competência do presidente. Então, o que eu falo para a galera? Dá uma lida. Pode dar. Sabe por quê? Porque as minhas dicas são para você ganhar tempo e para auxiliar você na prova. Agora, se essa minha dica for te dar ansiedade, for te atrapalhar, o que eu digo? Leia. Simples assim. Leia sem estresse. Beleza? Vamos falar um pouquinho dos nossos ministros? Artigo 9 fala o seguinte: ó, os ministros tomam posse em sessão solene do tribunal, podendo fazê-lo perante o presidente em período de recesso ou férias. Aqui tem uma coisa importante. O Sebrasp já colocou em provas anteriores. Quando nós temos uma sessão solene, significa que nós vamos fazer uma solenidade, comes e bebes, para receber os nossos ministros, certo? Só que pode acontecer de nós termos os ministros tomando posse no meio do recesso, no meio das férias. Então, o presidente sozinho pode recepcionar um novo ministro. Isso se chama posse de gabinete, tá? Então, eu tenho duas formas de posse: numa solenidade, todo mundo reunido, ou somente na posse de gabinete. Por que isso é muito importante? Porque existem certos regimentos que proíbem posse em gabinete, e o Sebrasp já colocou em provas anteriores, em um determinado regimento, que agora não vou lembrar qual é, até porque eu leciono todos os regimentos do país. Então, o Sebrasp já colocou em provas anteriores, meus amigos, que era vedado posse em gabinete. E daí dava nos grupos de WhatsApp aquela confusão: ah, professor, de onde tiraram isso? Num simples artigo que diz que é possível o presidente receber a posse no meio do recesso das férias. Aqui está o artiguinho. Não fala declarado assim, posse em gabinete é possível. Mas eu estou te explicando que é esse artigo que diz que a posse em gabinete é possível. Isso é a cara do Sebrasp. Parágrafo 1º. Em casos especiais, o juiz do tribunal, o ministro nomeado, poderá fazer-se representar por procurador no ato da posse, complementando-se a investidura para todos os efeitos legais com compromisso e exercício do cargo. Então, imagina que eu não pude ir, sei lá, porque eu tive algum evento, eu posso ter um procurador que vai lá me representar naquela posse. De repente, eles marcaram uma solenidade, bem naquele dia deu uma emergência, minha filha na escola, coisa parecida, eu posso mandar um procurador para tomar posse. Aqui tem mais uma coisa interessante, porque outros regimentos vedam a posse por procuração. No STM é permitido. Bem legal. O que mais? Artigo 10. Os oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, o juiz corregedor auxiliar e os juízes federais da Justiça Militar, quando convocados para o tribunal em substituição aos ministros, entrarão em exercício sem a solenidade prevista no artigo anterior, limitando-se a prestar o compromisso legal na primeira sessão. A eles caberá jurisdição plena durante a substituição. O que acontece? Nós temos os 15 ministros, tá? Só que poderão ocorrer substituições no decorrer dessa, digamos assim, dessa vida de ministro. Lembrando que o ministro é vitalício. Então, eu fui nomeado, por exemplo, com 37 anos. A ideia é que eu fique ministro do STM até os meus 70 anos no mínimo, né? Essa que é a ideia. E no decorrer desse período, muitas coisas podem acontecer. Eu posso, de repente, tirar uma licença para a saúde, eu posso tirar uma licença prêmio, eu posso me afastar por algum motivo. E para não ficar vazia a minha cadeira, eu sou substituído por um colega. Se eu sou um oficial general da Marinha, serei substituído por um oficial general da Marinha. Se eu sou do Exército, Se é da Aeronáutica, da Aeronáutica. Ou então, eu posso ser substituído ainda por juízes federais da Justiça Militar, que são os juízes da primeira instância, que vão estar atuando ali no STM também, certo? Então, para as cadeiras não ficarem vazias, eu posso ter essa substituição. Agora, por que estamos falando tanto sobre isso? Por uma razão muito simples, meus amigos. Porque nessa substituição não ocorrerá solenidade de posse. Não tem solenidade de posse. Solenidade de posse é somente para o nosso ministro vitalício, que vai ficar para o resto da vida lá. É o que fala esse artiguinho. Beleza? Artigo 11. Os ministros terão as prerrogativas, garantias, direitos e incompatibilidades inerentes ao exercício da magistratura e receberão tratamento de excelência, conservando os títulos às horas correspondentes,
mesmo depois, conservando os títulos e as honras correspondentes, mesmo depois da aposentadoria. Então vejam aqui, pode parecer bobagem, mas nós temos o pronome de tratamento dos nossos ministros, que é de excelência. E o Sebrasp já colocou isso em provas anteriores também. Parágrafo 1º. A precedência no tribunal obedece à seguinte ordem: presidente, vice-presidente e demais ministros na sequência das suas respectivas antiguidades. O que ele está me dizendo? Ele está me trazendo a hierarquia dentro do tribunal. Simples assim. Ô, professor, mas olha só, tu não falou lá atrás que a hierarquia era presidente, vice e corregedor? Sim, só que se lembra que o vice e o corregedor são os mesmos? Então não precisa falar do corregedor aqui. É a mesma pessoa. Legal quando a gente tem esses feelings aí e isso acaba auxiliando a gente, né? Agora, eu comentei que nós estaríamos falando da antiguidade, né? E o Sebrasp já cobrou questões de antiguidade. Então, decora esse parágrafo 2º que diz o seguinte, ó. A antiguidade dos ministros do tribunal é regulada para todos os efeitos na seguinte ordem. Primeiro, obviamente, na data da posse. Segundo, a data da nomeação. Ô, professor, agora não entendi nada. Agora não entendi nada. Ah, que ódio. A posse e a nomeação não é a mesma? Não. Lembram que o Senado vai estar aprovando o nome, daí ele vai ser nomeado pelo presidente da República, depois dessa nomeação ele toma posse, certo? Então me parece muito claro que, obviamente, o primeiro critério da antiguidade é a posse, porque é efetivamente na posse que eu comecei a trabalhar, certo? Agora, vamos imaginar que 2 ministros tomaram posse no mesmo dia. O que eles vão fazer para decidir sobre a antiguidade? Vão fazer um jockey pole? Pedra, papel, tesouro? Ou vão ser no soco? Não. Quando nós tivermos posse no mesmo dia, nós vamos olhar a nomeação. Ah, o presidente nomeou esse aqui na terça e nomeou esse aqui na quinta. Bom, então o nomeado na terça é mais antigo. Agora, pode acontecer. O presidente aproveitou e nomeou 2 ao mesmo tempo. Bom, então eu tenho que ir para o item 3. Ó. O maior tempo de efetivo serviço em cargo anterior no Serviço Público Federal. Agora, vamos imaginar que tem azar. Tem o mesmo prazo, sei lá. Daí eu vou para o maior tempo de serviço na Justiça Militar. Tá, mas estão tudo empatados ainda, professor. Vamos ver, vai na idade. A idade benefício do que tiver a idade maior. Ah, professor, mas são até a mesma idade. Não, isso nunca aconteceu. Jamais, jamais, never. Agora, se acontecer, professor, eu queria saber se algum professor tem capacidade de me dizer se acontecesse essa coincidência. Bom, na prova nunca vai cair, tá? Mas o regimento diz que em casos omissos, nós teremos a decisão do plenário nos casos omissos para esse regimento, né? Então, se acontecer, daí o plenário vai tomar uma decisão. Pode até fazer um sorteio. Bom, tá tudo empatado, então vamos para um sorteio. Isso pode acontecer, mas nunca aconteceu e não vai cair na prova, certo? Parágrafo 3º. Ah, esse aqui é trio. Os ministros usarão vestes talares nas sessões solenes, podendo usar a capa nas sessões de julgamento. As vestes talares são aquelas capas pretas, certo? Agora, como nós temos os ministros militares, eles vão estar tendo a possibilidade de, nas sessões solenes, usar os seus uniformes militares. E por que eu falei que esse artigo aqui é legal? Eu falo que esse artigo é legal porque muita gente que está me ouvindo é militar ou ex-militar. E eles têm os seus uniformes. Por exemplo, o 5-1, o 4-1, o 4Z1, o 5A, o 2B. Professora, tá falando grego para mim. Sabe por que eu tô te falando grego? Porque você não é militar. Mas quem é do meio militar lembra dos seus uniformes, lembra até quanto pagou, porque é a gente que paga o uniforme, e lembra até da cor, do cheiro e quanta honra é usar esses trajes formais. Então, esse artigo 12 ele é bem nostálgico, porque quem é do meio militar vai lembrar desses trajes e todo mundo que é militar é obrigado a comprar esses trajes. Então, nas sessões solenes, tá? Vamos usar o branco ou azul, que são os da Marinha, e o branco ou azul é o seguinte, ó, quando fala, ó, vamos ter formatura dia tal aqui na Marinha, o traje é o 5-1. Quando fala que é 5-1, todo mundo sabe que tem que ir de branco. Não pode estar 500 militares em fila, em formação, e tem um cara de azul só. Não, tá todo mundo de branco. Ou então, quando a gente recebe o e-mail, a mensagem do comando, ó, nós vamos ter formalidade no dia tal, e o traje é o 4-1, todo mundo sabe que tem que estar de azul. Entendeu? Isso é na Marinha. Por quê? Porque no Exército é outro. Se você está no Exército, você está acostumado com outros trajes. Olha só.
túnica cinza escuro, que é o 4Z1 no Exército. Então, no Exército eu tenho 4Z1 e não tenho as duas opções, né? Já na Aeronáutica, eu tenho a túnica branca e calça azul, que é o traje 2B. E tem... Meu pai sempre falava, vou ter que passar o meu quinto A hoje. Por quê? Porque ele ia ter uma formatura e o quinto A é um traje todo branco, com calça branca. Eu vou usar o segundo B. Por quê? Porque ele vai ter uma formalidade que precisa da túnica branca e calça azul e todo mundo tem que estar uniformizado. Eu não tenho de cabeça a lista dos trajes militares da Marinha ou do Exército, porque o meu pai era da Aeronáutica, né? Então, os trajes da Aeronáutica eu tenho conhecimento, inclusive eu tenho na minha memória o guarda-roupa do meu pai ali com todos os trajes, inclusive ele nunca tinha um só, né? Tinha que ter uns dois aí de cada, porque vai que no dia da formatura ou da profissionalidade ele vai pegar um quinto A, por exemplo, que é um branco, todo branco, e uma traça com o meu. Então tem que cuidar os trajes, eles são caros, né? Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque essa regra aqui da vestimenta não é normal o Sebrasp cobrar, tá? Nunca vi. E eu até aposto que não vão cobrar. Por quê? Porque o examinador que vai elaborar a questão, ele está lendo grego, tá? Só quem tem conhecimento dos trajes militares consegue entender o que está aqui nesse inciso 1. Mas, por outro lado, eu fico pensando o seguinte, gente, não é tão difícil eu decorar, né? Porque Marinha é 5141, o nosso Exército é o 4Z1 e a Aeronáutica é o segundo B. Pronto. Se aparecer, eu quero acertar. Se aparecer, só nós, concurseiros ON, iremos acertar. Duvido algum curso, algum professor está falando sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Então, meus amigos, só nós vamos acertar. Mas eu tenho a impressão que esse aqui não vai aparecer, como eu disse, o professor não tem a menor ideia, tá? Agora, essas são as sessões solenes. Agora tem as sessões de julgamento, né? Agora é outro, olha só. Nas sessões de julgamento, eu vou ter o branco 53 com o azul barreta 43, o da Marinha, o túnica verde oliva 5Z1 para o Exército e a túnica azul e calça azul aeronáutica, que é o quinto A. Desculpa, o quinto A é o azul mesmo, tá verdade. É verdade, o quinto A é o azul. O branco é o quinto B. Legal. É que faz anos também que meu pai entrou para a reserva, né? E faz anos também que a gente não fala sobre isso. Então veja, sessão solene é um traje, sessão de julgamento é outro traje, e agora, para complicar, na sessão administrativa é outro traje. Nas sessões administrativas, eu vou ter o branco 5-5 ou azul 4-5 ou cinza 6-4 na Marinha, o oitavo Z1 no Exército, o 7A ou 7B na Aeronáutica, ou eventualmente traje civil de passeio. Agora complicou, né? Decorar tudo isso complicou. Mas enfim, eu tenho fé que não vai cair essa aqui. Os nossos examinadores não sabem essa diferença. E nas sessões especiais, o uniforme que vier a ser fixado no ato da convocação. Então, isso está no regimento do STM, tá? Mas vamos ter fé que isso aqui não vai cair. Eu até captei esse artigo e trouxe para nós pela questão nostálgica dos militares que vão gostar de ler isso aqui. Mas é muito numerozinho e os professores do Sebrasp não sabem a diferença. Bom, vamos falar do Conselho de Administração. Nós já falamos da competência do Conselho de Administração, né? Mas não falamos dos membros. Contudo, todavia, entretanto, você já sabia, porque nós passamos os olhos aqui e você já sabe que são os Jackson's 5. Então, olha só, artigo 16. Ao Conselho de Administração incumbe decidir sobre matéria administrativa da Justiça Militar. Grande coisa, nós já sabemos. E a composição está aqui, ó. O Conselho de Administração será presidido pelo presidente do tribunal e integrado pelo vice-presidente e por mais 3 ministros, escolhidos preferencialmente entre os mais antigos, observado, sempre que possível, a relação de ministro civil e 2 ministros militares. Então, aqui estão os nossos Jackson's 5. O presidente e o vice obrigatoriamente vão compor o Conselho de Administração, e daí os outros 3 ministros é que vamos ter aí essa ordem da antiguidade, sempre que possível, 1 civil e 2 militares compondo esse Conselho de Administração, que é composto no total com 5 membros. Excelente questão de prova aqui, a questão dos Jackson's 5. Parágrafo 2º. A investidura dos membros do Conselho de Administração processar-se-á da seguinte forma. Primeiro, o presidente e o vice-presidente serão investidos automaticamente como membros natos ao tomarem posse dos respectivos cargos. Nós vamos ter lá aquela eleição, né, na primeira quinzena de dezembro do ano
anterior ao término do biênio dos nossos presidentes, e daí eu já sei que presidente e vice-presidente ganha de brinde a função no Conselho de Administração. Já os demais membros serão eleitos pelo plenário para mandato de 1 ano, 30 dias antes do término dos mandatos, admitida a recondução por igual período. Presta atenção, olha só. Como o material foi feito muito rápido, não deu tempo de eu encher muito aqui de desenhos. Mas eu poderia botar um bonequinho assustado, ou um pare, preste atenção, ou um pay attention, ou um professorzinho apontando, porque olha só, se liga. O presidente e o vice são eleitos para mandato de 2 years, 2 anos. Mas no Conselho de Administração, o mandato é de 1 ano. Portanto, eu tenho eleição para o Conselho de Administração todos os anos, para ventilar esse conselho, para mudar as pessoas, para melhorar a administração do STM. Então aqui está uma baita questão de prova. Pode ser que a única questão de prova seja essa, inclusive. Corremos o risco de encontrar uma única questão de prova do regimento. Então eu tenho que lembrar desse detalhe. Parágrafo 3º. Dos atos e decisões do Conselho de Administração não cabe recurso administrativo. Então a gente vai tomar a decisão, esses Jackson 5, e ninguém pode reclamar. Beleza? Com relação à competência, nós já sabemos, né? Nós já estudamos. Só que não temos somente para estudar o nosso plenário, o Conselho de Administração, o presidente e vice-corregedor. Nós temos também ouvidoria aqui dentro. Inclusive, nós temos 2 ouvidorias, mas eu não vou fazer spoiler, eu vou entrar direto nos artigos. Olha só. A ouvidoria é órgão vinculado ao plenário do STM e tem por missão servir de canal de comunicação eficiente, ágil e transparente entre a sociedade e a Justiça Militar da União, visando orientar, transmitir informações e colaborar no aperfeiçoamento dos serviços prestados a partir da percepção, avaliação e sistematização das manifestações trazidas pelo público, bem como promover a interlocução com outros órgãos congêneres. Então, eu tenho ouvidoria com essa ideia de aperfeiçoar, de ter uma comunicação com o público. Vejam que, por exemplo, você nunca tinha ouvido falar do STM antes desse concurso, por exemplo. Bom, agora olha quantas coisas você já sabe inclusive que nós temos uma ouvidoria. Agora fica uma dúvida. Se eu tenho uma ouvidoria, eu tenho que ter um ouvidor, tá? E o ouvidor está no artigo 17b. Olha só. A ouvidoria será dirigida pelo ministro ouvidor, que será escolhido juntamente com seu substituto pelo plenário, dentre os ministros integrantes da Corte, para um período de 2 anos, permitindo uma recondução, precedida de autorização do plenário. De novo, eu poderia colocar um susto aqui. Claro que poderia, porque olha só. Presidente e vice têm uma regra. Os membros do Conselho de Administração têm outra regra, inclusive com mandato diferente, apenas 1 ano. E agora eu tenho um ouvidor, que é 2 anos. Então, gente, olha só, é certo que vai cair uma questão sobre isso. Acabou. Não se discute. Não se discute. Eu posso até apontar para o Aslan, que o Aslan vai nos abençoar. Aslan, olha só, vai ou não vai cair essa questão? Vai cair essa questão. Com certeza vai, o Aslan disse que vai cair. Então, fiquem atentos, porque aqui estamos falando do ouvidor. Do ouvidor, não é do presidente, não é do vice, é o ouvidor, certo? Outra coisa importante, o meio militar é um meio, digamos assim, inerentemente masculino. É uma macharia do sol lá. E a ideia é que a gente consiga colocar as mulheres lá, até porque o sexo forte são as mulheres, não são os homens. A gente, os homens, tá com o nariz escorrendo, não posso trabalhar. Febre de 37,2 mata um homem. A mulher aguenta uma febre de 80 graus. Então, meus amigos, essa é a realidade. Então, a gente precisa das mulheres lá no meio militar e a gente precisa ter um canal de comunicação com as mulheres também. Por isso que nós temos o nosso artigo 17C, que eu até coloquei o desenho da mulher ali, porque o 17C diz o seguinte, ó. A ouvidoria contará em seu âmbito com a ouvidoria da mulher, canal especializado para o recebimento de demandas e para atuação em defesa dos interesses das mulheres vítimas de violência. Então, além do ouvidor ali, eu tenho também uma ouvidoria da mulher, para que a gente possa, da melhor forma possível, prestar assistência para esse sexo forte, que no meio militar acaba sendo escanteado. Mas creio que, com o passar dos anos, isso não vai mais acontecer. Esta ouvidoria terá estrutura permanente e adequada ao cumprimento de sua missão e execução das atividades, será exercida pelo secretário da ouvidoria, que será um servidor do quadro permanente da Secretaria do STM, indicado pelo ministro ouvidor. Esse servidor aqui pode ser um concursado como você, que inclusive vai ganhar uma gostosa, polpuda, recheada função comissionada para exercer essa função. Então, se você
vai ter lá um salário de 16 mil, pode contabilizar mais uns 4 mil se você tiver essa função. Então, já imagina você com uns vintão no bolso, por isso que vale a pena você ficar comigo até o final desse vídeo, porque juntos nós vamos acertar essas questões e uma única questão dessa matéria pode trazer a gente de uma posição de nomeação para uma posição de só ficar sonhando, certo? Bom, além da ouvidoria, eu tenho também a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENAJUM, que é órgão vinculado ao plenário do STM, que tem como missão coordenar a seleção e promover a formação e aperfeiçoamento dos magistrados federais, bem como a capacitação dos servidores da Justiça Militar em matéria da área jurídica. Então, tem uma escola também aqui que auxilia não só a missão de promover a formação dos magistrados, mas também dos nossos servidores. Daí, quando a gente sabe que tem essa escola, a gente fica se perguntando qual é a composição dessa escola. A composição dessa escola está aqui. Ó. A direção da ENAJUM é composta pelo diretor e pelo vice-diretor, ambos ministros do STM, eleitos pelo plenário, para o período de 2 anos em votação secreta a ser realizada, com até 1 mês de antecedência do encerramento de cada biênio, permitido uma recondução precedida de autorização do plenário. Então, a eleição aqui dos nossos diretores e vice da ENAJUM é muito semelhante com a do ouvidor. Né? Inclusive, nós temos aí os 2 anos de mandato, por isso que eu repeti aqui o desenho dos 2 aninhos. E o biênio é contado ininterruptamente a partir da posse em sessão solene. É importante isso aqui porque, de repente, alguém pode pensar que sempre nós vamos ter a coincidência dos biênios, e não necessariamente essa coincidência vai acontecer tanto com o ouvidor quanto com o cargo de presidente e vice. Bom, agora nós vamos ter que ter uma decorebinha chata, tá? Porque o Sebrasp gosta. As comissões permanentes. As comissões permanentes ou temporárias colaboram no desempenho dos encargos do tribunal. E são comissões permanentes. Essa é a decoreba chata, tá? Comissão de Regimento Interno, a Comissão de Jurisprudência, a Comissão de Direito Penal e a Comissão de Memória da Justiça Militar. Essa nós temos que decorar. E vejam, fala que nós podemos ter comissões permanentes ou temporárias. Qual seria um exemplo clássico de uma comissão temporária? A comissão de concurso. Passou o concurso, não tem mais motivo de existir aquela comissão, certo? Então, não fala no regimento quais seriam as comissões temporárias. Tá? Daqui a pouco criam lá uma comissão temporária para fazer alguma atividade que eu não imaginei aqui, mas o normal dos tribunais são comissões temporárias de concurso público. Agora, no que cai não são as possíveis comissões temporárias, é a decoreba das comissões permanentes. E isso caiu, inclusive, agora em 2025, em um tribunal que a prova foi recente. Então, tem que decorar. Outra coisa, as comissões permanentes são integradas por 3 ministros efetivos e um suplente, e poderão funcionar com a presença de 2 membros. Por que eu coloquei ali um trevo de 4 folhas? Porque, basicamente, a gente se ligou que tem 4 ministros envolvidos na comissão permanente, né? São 3 efetivos e um suplente. Por isso, o trevinho de 4 folhas aí, para a gente lembrar. O que mais? As comissões permanentes serão presididas pelo vice-presidente, se dela fizer parte, ou pelo ministro mais antigo. Importante essa afirmação, né? Porque, de repente, a comissão permanente não vai compor o vice-presidente, mas se o vice-presidente for parte, ele automaticamente será o presidente da comissão permanente, porque pela hierarquia ele tem uma hierarquia superior. Outra coisa, continua a leitura. Seus membros serão eleitos pelo plenário pelo prazo de 2 anos, preferencialmente na primeira sessão administrativa presencial após serem possados o presidente e vice-presidente. Então, de novo, está repetindo o mandato de 2 anos. Qual que é o diferente aqui? Lembra? É o Conselho de Administração, que o mandato é de 1 ano. Isso vai cair na prova, gente, então tem que decorar. O que mais? A escolha dos membros efetivos das comissões permanentes recairá sobre 2 ministros militares e um ministro civil, a do suplente indistintamente sobre ministro militar ou civil. Então, se eu tenho 4, eu tenho que escolher 3 e recairá sobre 2 militares e um civil, até pela quantificação dos 15 ministros, né? São 10 ministros militares e 5 civis. Então, se eu vou escolher uma comissão para 3 membros, 2 tem que ser militar e um civil. Tá, e o suplente? O suplente pode ser qualquer um, senão ficaria impossível a gente acertar aqui, certo? O que mais? As comissões temporárias serão criadas, quando necessário, pelo presidente do tribunal, ouvido o plenário. Pode ter qualquer número de membros, em função da missão, e se extingue tão logo alcançado a fim que se distingue. Bom, eu coloquei um bonequinho aqui com dúvida. Por quê? Porque se aparecesse na prova essa afirmação aqui, eu ficaria com dúvida. Eu não saberia marcar certo ou errado. Por quê? Por causa dessa frase aqui, ó. Pode ter qualquer número de membros.
Eu ia ler isso aqui e pensar, isso aqui tá errado. Mas não tá errado, tá no regimento. Tá, professor, mas eu não entendi por que que te gerou dúvida isso. Né? Por uma razão muito simples. Quantos membros tem o STM? 15. Tá, então eu posso ter uma comissão temporária com 20 membros? Não. Tá, então eu posso ter um artigo dizendo que pode ter qualquer número de membros. Entenderam a minha lógica? Olha só, tem 15 membros no STM. Daí a comissão temporária vai ser criada quando necessário. E pode ter qualquer número de membros? Não. Eu teria que ter uma regra, né? Qualquer número de membros, no máximo 15. Mas não é isso que fala o regimento. Então, fique atentos para essa frase, porque se ela cair, eu quero que você acerte, tá? Está sendo mencionado, que é qualquer número. De repente, o regimento pensa assim, eu vou fazer uma comissão especial ali com 20 membros, sendo 15 membros os 15 membros do STM mais 5 escolhidos aleatoriamente de cidadãos de notória idoneidade. Sei lá o que pensaram aqui, mas o fato é que no regimento do STM tem essa frase aqui que pode te gerar dúvida e por isso que eu trouxe ela. Bom, já sabemos a composição das nossas comissões permanentes. Agora temos que saber a competência, até para seguir uma lógica, né? Nós já sabemos a composição e a competência do plenário e da comissão de administração. Já sabemos o que faz o presidente, o vice e o corregedor. Já sabemos um monte de coisa. Então, obviamente, tem que saber o que faz as comissões permanentes. Mas, de novo, a gente tem a manha, né? Por quê? Porque o nome da comissão me diz o que ela faz. Olha só, até coloquei em negrito e sublinhado para você. Ó. A comissão de regimento, ela vai cuidar do regimento. Então, competências como elaborar o regimento, propor emenda ao regimento, parecer sobre o regimento, assessorar o tribunal na interpretação do regimento, só pode ser competência do regimento. Simples, ó. Já até movimentei a matéria, né? Porque já fui pro próximo. Competência da Comissão de Jurisprudência. O próprio nome diz o que faz, né? Então, supervisionar e sistematizar a jurisprudência é dessa comissão a competência. Velar pela expansão e autorização de súmula é essa competência. Selecionar e divulgar assunto que vai estar na jurisprudência é da comissão da jurisprudência. Já passei para a próxima. Comissão de Direito Militar vai tratar de assuntos penais militares. Ó. Tratar de assuntos pertinentes ao direito penal militar, já parei de ler. Preparar com a devida antecedência os documentos necessários para uma participação efetiva em eventos que o tribunal se fizer representar. Por exemplo, precisamos de algum parecer sobre o direito penal militar e não necessariamente o ministro tem a obrigação de saber tudo. Então ele pede um parecer para a comissão para que ela esclareça alguma dúvida. O que mais? Providenciar para a documentação desses eventos. E, por fim, diligenciar na tradução, estudo e divulgação de assuntos julgados de relevância. Isso só pode ser dessa Comissão de Direito Penal Militar. E a última permanente, da memória da Justiça Militar. Isso aqui é mais fácil, vai cuidar da memória, né? Ó, vai propor ao plenário a política institucional da memória da Justiça Militar, vai sugerir e supervisionar projetos e programas no âmbito da história da Justiça Militar brasileira, vai promover a difusão e a documentação histórica da Justiça Militar, vai estimular e fomentar a integração e modernização dos arquivos da história da Justiça Militar e propiciar um debate em torno da identidade institucional histórica da Justiça Militar. Tá. Então, basicamente, se eu decorei as 4 comissões permanentes, só de eu saber o nome delas, eu já sei a competência. Automático. Ficou barbado. Agora, se liga. Das sessões de julgamento. Nas sessões de julgamento, observar-se-á a seguinte ordem. Professor, sério que eu tenho que decorar isso? Tenho que decorar isso e acabou minha aguinha. Mas deixa eu te dizer, isso já caiu em provas anteriores, até no Sebrasp, inclusive em provas de múltipla escolha. Então, quando eu penso artigos de regimento para acertar em aulões pré-prova, eu sempre trago esse tipo de artigo aqui que a gente vai observar a ordem na sessão. E eu gosto desse artigo porque ele também é óbvio, né? Veja se não é óbvio uma sessão no STM, tá? Faz conta que eu sou o presidente do STM. Tô ali, ó. Ordem na sessão. Vamos começar os nossos trabalhos. Primeira coisa, a gente tem que se ligar, né? Quantos ministros estão aqui? Eu tenho bastante. Dos 15 tem 14. 7 mais. Que show de bola, hein? 7 de um lado, 6 do outro. Que massa. Show de bola. Já podemos trabalhar. Então, eu vou declarar aberta a nossa sessão. Vou declarar a abertura da sessão. Coisa óbvia, né? Primeiro tem que ver se eu posso abrir a sessão. Tem o quórum? Tem. Então, vou abrir a sessão. No momento que eu abrir a sessão, a primeira coisa que eu faço, gente, olha só, temos que aprovar a ata da sessão anterior, né? Todo mundo leu a ata? Eu nem vou ler a ata da sessão anterior, isso é muito chato, tá? Vocês receberam por e-mail? Tem alguma coisa para fazer? Tá. Todo mundo leu, não tem o que alterar, então aprovada a ata da sessão anterior.
Já que foi aprovada agora a ata da sessão anterior, está na hora de eu comunicar algumas novidades para você. A partir de agora, a ata da sessão sempre será enviada 2 vezes por e-mail para que vocês possam aprovar de casa, sem vir aqui, aproveitando aí essa ideia de estarmos no online. Então, essa é uma comunicação importante. Outra comunicação importante, não teremos a sessão ordinária da semana que vem, porque cairá num feriado. E como não temos processos acumulados, não teremos sessão ordinária semana que vem. Combinado? Beleza. Esses são exemplos de comunicação do presidente. Bom, terminada a comunicação do presidente, bom, feitas as comunicações, alguém gostaria de falar? Concessão da palavra aos ministros. Ninguém quer falar? Ninguém quer falar? O ministro ali levantou a mão, o senhor deseja falar? Excelência. Sim, eu queria te dizer que semana que vem não é feriado, o senhor está confundindo, é na outra semana. Sério? Opa, deixa eu olhar o calendário. Ixi, chupei bala, isso é comum acontecer. Então, a semana que vem teremos sessão ordinária normal, é só na outra que terá o feriado, beleza? Beleza? Concedemos a palavra ao ministro. Então, agora que está tudo certo, ninguém mais quer falar? Não. Então, vamos julgar. Vamos julgar os processos. Julgados os processos, vamos ao encerramento. Tá? Então, isso é importante. Você pode pensar que é bobagem, mas isso já caiu na sua banca, no Sebrasp. E nesse momento, agora sim, chegamos ao fim. Meus amigos, chegamos ao fim de mais um aulão pré-prova. Um aulão que eu fiz graças ao pedido de vocês, então agradeço a participação de todos. Agradeço a Deus pela oportunidade de ter me dado uma agenda, estar aqui com vocês. E eu gostaria, já que você chegou até aqui, eu gostaria de, como sempre, ir além. Eu gostaria de ser testemunha do seu merecimento. Então, eu gostaria que você desse um print da minha aula em qualquer fase ou qualquer momento, pode ser agora, e marcasse o concurseron, marcasse o professor Pedro Kuhn nas redes sociais, no Instagram, para eu ir lá e comentar com você, ser testemunha do seu merecimento, abençoar a sua preparação e, se Deus quiser, vai ser agora que você vai conseguir a sua posse. Então, dá um print lá e compartilha nas redes sociais. Mas, gente, isso aqui é para você me ajudar a crescer devagarinho, de boca em boca, já que eu não tenho nenhum tipo de investimento em marketing aqui no nosso curso. Então, eu gostaria que você me abençoasse. Mas você não será amaldiçoado, não vai acontecer nada se você não me der essa bênção. Não tem problema, tá tudo certo. Ninguém precisa fazer, até porque eu sei que muita gente estuda escondido. Muita gente já é servidor, ou tem um chefe chato, deseja um lugar melhor no serviço público e estuda escondido. Então, se publicar no Instagram, se publicar no Face, que está estudando comigo, o chefe pode ficar chateado. Então, fica tranquilo. Eu agradeço somente a sua audiência, o seu like, você seguir o nosso canal. Se não puder compartilhar, não tem problema, mas se puder, vai me ajudar bastante. E coloquei aqui os nossos canais, certo? YouTube, o Instagram, o nosso site, e coloquei aqui 2 orações especiais do nosso querido seguidor, pastor Alexandre Silva. Uma oração para você se acalmar na véspera da sua prova, que é a primeira delas, e daqui até o dia do seu concurso, uma oração para iniciar bem o seu dia de estudo. Você pode pensar, professor, isso é uma bobagem, eu sou ateu, eu não acredito em nada, mas, gente, uma oração faz a diferença. Uma oração acalma seu coração. Uma oração abre as portas do seu cérebro para você absorver novos conteúdos. Então, seja qual for a sua crença, creia em alguma coisa. Porque se você não crê em nada, você não crê em si. Então, nós precisamos crer em alguma coisa. E se você não crê em nada, você não chega em lugar nenhum. Então, faça essa oração, mude a sua vida, siga o canal do pastor Alexandre Silva e veja a diferença que faz na sua vida uma palavra de Deus, conhecimento de Jesus, uma oração para iniciar o seu dia de estudo e para iniciar aí a sua prova. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo no coração, uma boa prova e já convoco vocês. Vou colocar de novo meu WhatsApp aqui, ó. Mandem para mim a prova, porque só quem fez a prova, só quem fez o concurso vai ter acesso à prova. Então mandem para mim a prova, porque daí assim que eu receber a prova eu faço um vídeo ao vivo corrigindo as nossas questões. Certo, pessoal? Beijão no coração, uma boa prova e Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.